Fala pessoal, e aí, tudo massa? Bom, passei um tempão sem postar nada de novo no canal. Eu tava com Covid, dei um tempo também nas redes sociais, tava me dedicando a algumas coisas do meu trabalho, né, por fora. Então eu peço desculpas aí pra você que acompanha o canal, mas a gente vai estar trazendo uma série de conteúdos mais recentes agora, de uma ideia que eu tive, que é basicamente a gente utilizar alguns elementos da teoria política para entender produtos culturais da nossa época. E eu quero começar aqui com a série que eu acho atualmente uma das melhores séries, eu acho muito boa, que é The Boys. E começa com uma provocação simples, meio ingênua, meio boba até, dicotômica, que é uma coisa que na prática eu não gosto muito, mas que chama atenção para você dar uma olhada nesse vídeo. Então The Boys é uma série de direita ou de esquerda exatamente? Eu acho que pode ser enganoso isso, tá? Existem hoje em dia tribos e identidades que têm cada uma, né, uma visão própria da realidade. Então as pessoas às vezes não têm muita noção, né, do que é um produto cultural e de quais os autores envolvidos e quais as ideias estão por trás dali. Então a gente quer aqui trazer essa discussão de maneira um pouco mais bem delineada, né? Até porque é muito comum algumas maluquices, assim. Por exemplo, você vê uma coisa que é politicamente incorreta, e The Boys é uma série extremamente politicamente incorreta, extremamente violenta, extremamente provocativa, e às vezes a gente associa isso talvez com a direita, talvez com Danilo Gentili, talvez com um discurso antipolítica. Eu lembro que grupos neonazistas e de extrema direita estavam usando o filme de John Carpenter, o clássico They Live, como se fosse uma alegoria antissemita. John Carpenter ficou chocado com isso, né? Porque se trata, na verdade, de uma crítica à sociedade hegemônica, né? Capitalista, na verdade, enfim, não tem nada a ver com uma coisa antissemita. Então, eu trago The Boys aqui porque, primeiro, talvez as pessoas confundam, né, essa coisa do politicamente incorreto, necessariamente tendo a ver com direita ou esquerda, quando é uma pauta transversal, né? E, ao mesmo tempo, a cultura nerd anda meio careta, né? A cultura nerd, as pessoas que consomem conteúdo de super-herói, de quadrinho. Bom, é só você pegar, por exemplo, qualquer vídeo do péssimo representante do liberalismo no Brasil, do horroroso e contraproducente MBL. E aí você vê um vídeo, por exemplo, do deputado lá, Kim Kataguiri, que eu sempre caio para trás quando eu lembro que ele é um deputado federal. Você vê no gabinete dele, não é numa biblioteca pessoal, no gabinete dele do Congresso, uma série de mangás e quadrinhos e gibis. Aqui também tem, mas esse é meu escritório pessoal. Então, acaba que a cultura nerd ficou associada a uma coisa meio babaca, né? Meio sem muito lastro intelectual hoje em dia, meio incel. E eu acho interessante a gente ressignificar isso, né? Mais uma vez. A quantidade de fã de X-Men, por exemplo, que é preconceituoso contra minorias é uma coisa contraditória, né? Então, vamos pegar The Boys. The Boys é uma série abertamente progressista e com a visão de esquerda, tá? Por que isso? Por uma série de motivos que estão muito claros no roteiro da série. Mas só trazendo algumas questões. Seth Rogen, que é um dos produtores dessa série, é um dos maiores maconheiros, né? Um canadense que está presente em vários projetos, como, por exemplo, Pineapple Express, Sausage Party. Então, Seth Rogen, que estava também ali co-produzindo e roteirizando algumas coisas de Preacher, também outra adaptação do quadrinho, de quadrinhos, né, no caso, tem ambos na Amazon Prime, ele traz uma visão muito, muito interessante, que na verdade, pessoal, é uma crítica às grandes corporações capitalistas que, por conta de uma ótica individualista voltada de maneira hiperbólica, voltada de maneira totalmente sem pudores para o lucro, se tornaria, em última instância, incompatível com alguns valores da democracia. Então, The Boys, na verdade, é uma crítica às grandes corporações. A VOT, né, a empresa lá de The Boys, a empresa dos super-heróis, é isso, né? Mostra como os supers foram transformados num grande mercado, onde eles próprios até
são não explorados, né, que é um termo forte, mas são apenas peças numa engrenagem muito maior. Então quem manda mesmo é a empresa. Inclusive, a terceira temporada fala sobre isso. Não é nenhum spoiler não aqui, tá? Esse é um vídeo spoiler free. Mas a terceira temporada fala sobre como essas grandes empresas têm seus tentáculos também no Congresso, tá? E aqui a gente está falando sobre pautas, né? Pautas relativas, por exemplo, ao comércio de armas, né? Agendas de costumes que vão ter a ver com uma série de políticas e de interesses comerciais, interesses egoístas, né? Então, The Boys exemplifica muito bem tudo isso, como tudo isso está interligado, né? As pautas conservadoras, as pautas armamentistas. Faz muito sentido relacionar, por exemplo, com o BBB, né? Bíblia, boi e bala no Brasil. Nos Estados Unidos você tira o boi, tá? Mas existe o lobby armamentista, existe o cinturão da Bíblia, né? Aqueles estados, os Red States, que são estados extremamente conservadores e republicanos, e a série coloca muito bem isso. E aí mostra a tentativa do Estado de controlar e fiscalizar esses supers. Agora perceba que a série faz isso de maneira muito inteligente, porque ela não joga fora a questão dos direitos individuais, do discurso liberal, que na esquerda latina, principalmente na esquerda brasileira, ainda erroneamente é muito demonizado, como se fosse antitético à esquerda. Na verdade não é, a esquerda aqui que acaba sendo muito corporativista e demoniza de maneira burra o liberalismo. Lá fora não, lá fora a esquerda abraça, né, o liberalismo, inclusive tem um perfil mais social liberal. Então no mundo anglófono, nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países nórdicos, a visão é diferente, tá? A esquerda progressista, ela também abraça os direitos individuais, e isso está muito claro na série, porque a série trata de uma questão muito importante na teoria política, que é aquela frase, eu vou arranhar numa latinha aqui, quis custodes ipsus custodies, que é uma frase de Juvenal, né, que está em Watchmen, que é Who Watches the Watchmen? Então quem vigia os vigias, afinal? Inclusive o Watchmen é uma série de quadrinhos, e depois teve a série da HBO, né, que está num diálogo muito legal com The Boys. E essa questão, né? Quem vai vigiar os vigias? Ora, se tem alguém que tem superpoderes, se tem alguém muito forte, como é que fica isso? Numa democracia, esse alguém pode ser o próprio Estado, que detém o monopólio da força física, ou algo até mais perigoso que esse Estado, que são as grandes corporações, que tentam sequestrar o Estado, tentam estar acima do Estado, visando apenas seus próprios interesses e criando assim, uma situação que não é uma situação de livre competição, não é uma situação ideal de mercado, mas uma situação de capitalismo de compadrio, de crony capitalism, como a gente chama, tá? Então, é algo extremamente perigoso, e a série bota o dedo nessa ferida, né? De maneira muito inteligente, de maneira muito bacana. Então, não, The Boys não é uma série de direita, né? Mesmo ela sendo politicamente correta, mesmo ela sendo uma série de super-heróis, mesmo sendo uma série, de certa maneira, cultura nerd, né? Não, uma série de esquerda, progressista, porém uma esquerda antenada, né? Não é nada assim, pregando um retrocesso em termos de acabar com a sociedade de mercado, não é isso. Mas fala dos problemas, né, referentes a algumas empresas, algumas firmas e grandes corporações que se tornam super poderosas e estão tão somente auto-interessadas, né, gerando uma série de externalidades para a sociedade, gerando uma série de custos, né, e se sobrepondo muitas vezes aos regramentos do Estado-nação. Então The Boys é sobre isso, é super mordaz, é super sarcástico, é super irônico e vale muito a pena. Se você assiste, né, você sabe que o vilão mor da série é o equivalente ao Super-Homem, é o equivalente ao representante mor do sistema, né, que é o Homeland, o Capitão Pátria, que tem tons ali narcisísticos muito semelhantes a Trump, por exemplo. Inclusive, na terceira temporada isso fica mais claro ainda, né? Quando o Homelander abraça uma retórica mais populista de falar diretamente às massas e
deixar de lado a VOTS. Sei que eu não vou dar spoiler não, tá? Então assistam The Boys, é uma série muito legal, entenda o que está por trás de The Boys, entenda esse subtexto, tá? E a gente se vê em próximos vídeos onde a gente vai fazer mais relações aí entre teoria política e esses produtos culturais bacanas aí, recentes, que a gente tem acesso hoje em dia através das plataformas de streaming. Beleza? Então fica aí minha dica e minha sugestão. Um abraço, galera. Curtiu? Bota aí o legalzinho. Não curtiu? Beleza. Bota o legal pra baixo e diz aí nos comentários o que é que tu não achou bacana. Massa?